Os irmãos conhecem mais, para quem não conhece, mais missionário, que trabalha na preparação de missionários entre os muçulmanos, com sua esposa Márcia. Márcia é nossa igreja, mas é honorário, né? E estão viajando terça-feira, de volta para Belo Horizonte, estavam de férias. E pastor de férias não leva paletó não, né? Por isso que ele está assim à vontade, viu? Não vou emprestar o meu não, porque cheio de banda original, né? Vamos orar por ele, queridos. Vem para cá, Márcia, para a gente orar pelo casal. Vamos ficar de pé, por gentileza. Sim, e o filhão. Levanta a sua mão. Pai, nós queremos agora te louvar pela vida de mais em Márcia e seu filho, pelo ministério que o Senhor lhes deu, pela obediência deles ao teu chamado. Continua, Senhor Deus, a abençoar, a usar o trabalho que eles fazem na preparação de missionários, de obreiros, a fim de ganhar para Cristo os muçulmanos, ó Deus. Senhor, sei com a viagem que vão fazer na terça-feira, leva na tua paz e proteção, que cheguem em paz ao seu destino. E usam nesta noite, ó Deus, com unção, para falar ao nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Okay. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco nessa noite, amém? Mais uma vez é muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos aqui nessa igreja tão querida, né? Tão cara, tão preciosa para nós. Como o pastor Tomás mencionou, nós somos missionários e trabalhamos com treinamento de cristãos para evangelização de muçulmanos em diferentes lugares do mundo, não é? Estamos hoje na cidade de Belo Horizonte, onde funciona o escritório, a sede da M3, Missão Mundo Muçulmano, que é a organização que Márcia e eu, junto com uma equipe, dirigimos aí para servir a igreja, né, em diferentes lugares do Brasil e do mundo, para suprir essa necessidade de conhecimento, preparo, treinamento, de modo que cristãos sejam capacitados para responder ao desafio islâmico tão crescente, tão latente aí no mundo de hoje. Eu tive a oportunidade de compartilhar com os jovens aqui da igreja na conferência Dínamos, agora em comecinho de dezembro aí do ano passado, e aí passamos algum tempo viajando, aí tivemos uma conferência no Rio Grande do Norte, e aí voltamos para João Pessoa para ficarmos um tempinho aqui com os irmãos, amigos, família. Estamos voltando na terça-feira, foi muito bacana. Alguns irmãos têm me perguntado sobre um livro que eu escrevi, né? Os jovens ficaram sabendo do livro na conferência, e algumas pessoas têm me perguntado. Eu escrevi um livro chamado Quem Quer Ser um Milionário, né? Mas se você quiser descobrir como é que faz para ser milionário, não leia o livro, né? Porque alguém tirou o L do lugar e colocou 2 S's, né? Ficou Quem Quer Ser um Missionário, o melhor de Deus já veio e agora quem irá? E aí, como algumas pessoas estavam me perguntando, queria dizer que está disponível para quem quiser adquirir o livro. Depois do culto aí, a gente vai estar em algum lugar, acho que aqui do lado talvez, né? Lá na frente? Joia, lá na frente então. E aí você pode adquirir o livro. Os recursos levantados com a venda dos livros vão para a manutenção de projetos e também obreiros em missão. Essa noite, eu gostaria que nós pensássemos a respeito de um tema muito precioso, muito encorajador, eu espero. E eu gostaria mesmo que essa nossa meditação dessa noite fosse algo em que você embarcasse, que você literalmente interagisse, não simplesmente conversando comigo, mas principalmente tomando posse desse encorajamento, dessas promessas que a palavra de Deus nos faz em relação a esse tema tão importante. Eu queria que nós pensássemos nessa noite sobre esperança. Abra comigo a sua Bíblia, por favor,
da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Esse tema é, obviamente, muito recorrente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vamos ler um verso da primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, vamos ler o verso 3, e a partir daí vamos meditar a respeito do que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito de esperança. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos orar uma vez mais? Senhor, suplicamos a Ti, que pela Tua misericórdia, nos fale aos corações, nos encoraje, nos transforme para a glória do Teu próprio nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu cresci numa igreja, Igreja Batista, na zona leste de São Paulo. Meus pais se converteram a Cristo quando crianças, e eu cresci indo para a igreja. Cresci memorizando versículos bíblicos, orando, lendo Bíblia, indo para a escola dominical, EBF. E eu era uma pessoa que, não sei se eu era, mas eu não sou a pessoa que mais gosta de estudar nesse planeta que você conhece. Certamente, eu não era uma das crianças que mais gostava de ir para a escola. Sempre cumpri com minhas obrigações como aluno, mas para ser mais claro e abrir meu coração aqui, escola para mim era um calvário, era um pesadelo, era uma coisa tão horrorosa. Para mim, escola, eu não sei porquê, eu gostava de... Eu não sei o que eu gostava. Eu não gostava de ir para a escola, acho que essa é a verdade, Eu gostava de fazer as lições, até fazia as provas, tirava boas notas, mas cara, eu não sei se de repente alguém aqui está no meu clube. Na minha infância, o momento mais terrível da história da humanidade era domingo depois do culto. Eu voltava para casa e aquela caminhada de volta para casa me lembrava de uma coisa. Chegava em casa, ia ver o restinho do programa lá, domingo à noite, e depois da noite tinha escola, logo de manhã. Esse pensamento me botava numa mini depressão durante algumas horas. Segunda-feira amanhecia, era aquele tormento, caminhar para a escola, eu não sei, eu acho que eu tinha um problema, acho que a pessoa tinha uma anomalia que me fazia, assim, temer com todas as minhas forças o ir para a escola. Mas eu era crente, Então, eu desenvolvi uma estratégia, uma tentativa de amenizar a dor que antecedia, o ir para a escola. Eu me lembro que eu chegava em casa e minha mãe me levava até a janela. Ela não sabia que era por isso, mas era essa a razão. Ela me levava até a janela do nosso apartamento e eu botava meio corpo para fora, ela me segurando por trás, e eu abria os braços e gritava assim: Jesus, volta logo! Minha mãe falava assim: meu filho é tão crente. Mal sabia ela que a minha esperança é que o Armagedon acontecesse na virada do domingo para a segunda, de modo que eu não precisasse ir para a escola. É sério. Amanhecia segunda-feira e o Armagedon, não sei se você percebeu, não tinha acontecido. Jesus não tinha voltado e eu ia ter que encarar mais uma semana de aulas. E aí, o remédio, gente, era eu me refugiar na esperança de que em Cristo, apesar da escola, tudo ia ficar bem um dia. É sério. Esperança para mim tinha essa conotação quando eu era moleque. Tudo ia ficar bem, porque Jesus ia voltar e um dia não ia ter mais lição de casa, não ia mais ter prova, não ia ter mais advertência. Infelizmente não eram poucas as advertências que meus pais recebiam para assinar no outro dia, Mas o tempo foi passando e de repente
essa esperança que me nutria a ponto de me fazer continuar, né, com as minhas pequenas tarefas escolares, começou a assumir uma importância muito maior. E quando você olha para o mundo de hoje, se tem uma coisa da qual nós e o mundo necessitamos desesperadamente, é de renovar a nossa esperança. A Bíblia nos promete, né, um tipo de esperança que o mundo não nos pode dar, que nada nos pode dar, mas infelizmente eu tenho percebido, não raramente, com quão frequência nós cristãos esperamos ou esquecemos, nos olvidamos completamente dessa esperança da qual o apóstolo Pedro está falando na sua primeira carta. Perceba que essa é uma carta muito peculiar no propósito para o qual ela foi escrita. Pedro está escrevendo para um bando de gente, não é só para uma igreja, mas é para um montão de cristãos que foram dispersos por diferentes regiões do Império Romano e que, por causa de sua fé, estavam enfrentando desafios muito severos, muito duros, muito difíceis. Eu disse aos jovens aqui na conferência, e gostaria de repetir aos irmãos, que existe uma chave para você entender com propriedade os escritos do Novo Testamento. Infelizmente, a gente lê o Novo Testamento e muita coisa fica sem sentido, porque nós falhamos em perceber uma verdade a respeito do texto, seja ele qual for, do Novo Testamento. O Novo Testamento é um conjunto de livros e cartas escritos por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos, em situação de perseguição. Eu vou repetir para você assimilar esse negócio. O Novo Testamento só faz sentido, qualquer parte do texto do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, só faz sentido se você primeiro entender que quem escreveu, né, o autor do texto, era um cristão perseguido, escrevendo para outros cristãos perseguidos, ambos, autor e leitor, em situação de perseguição. Se a gente não entender isso, muito provavelmente muitas das lições contidas aqui vão ter que ser readaptadas e diluídas para que a gente possa encaixá-las num contexto onde o sofrimento não é presente. Pedro está escrevendo então para um bando de gente que estava sendo duramente, severamente perseguido, maltratado por causa da sua fé, e a gente vai descobrir isso ao longo de toda a carta. No capítulo 3, o verso 15, aquele famoso verso, né? Pedro está encorajando os cristãos a serem vocais, serem abertos em relação à sua fé, ao invés de se esconderem com medo dos seus perseguidores. Pedro fala: antes, pois, santificai a Cristo em vossos corações, estando preparados para responder a qualquer um que vos perguntar a respeito da vossa esperança, novamente, em Cristo Jesus, e fazer isso com mansidão e temor. Essa é uma carta escrita para gente que está sofrendo por causa de Jesus e que, por causa desses sofrimentos, acaba se esquecendo da esperança da glória de Deus, presente em Cristo Jesus. E não à toa, depois de se apresentar e saudar a esses cristãos, a primeira coisa da qual Pedro fala na sua carta, no seu primeiro capítulo, lá no verso 3, é bendizer ao Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Essa é a raiz da esperança cristã. Nós cristãos, crentes em Cristo, podemos nos regozijar em seja lá qual for o momento da vida, não porque as coisas vão bem, não porque o resultado do exame deu negativo, não porque aquela promoção no nosso emprego saiu, não porque o nosso filho passou no vestibular, não porque o acidente não foi tão grave, não porque está tudo bem. Nós podemos nos regozijar e bendizer ao nosso Senhor, Deus e Pai, não porque as coisas nos vão bem, como diz a música antiga, né? A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não é assim que dizíamos nós, né, lá atrás? A esperança cristã não está enraizada no fato de que as coisas estão bem. A esperança cristã está enraizada no fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso basta, porque a ressurreição de Cristo dentre os mortos é a solução para o problema eterno, para o qual nós não tínhamos a menor
noção de como resolver. E em resolvendo o nosso problema eterno, todos os problemas momentâneos e passageiros são também resolvidos. Talvez não do jeito como você gostaria que fosse. Perceba que esse mesmo Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, em cuja esperança a nossa fé está firmada, em cuja ressurreição a nossa esperança está firmada, é o mesmo que disse que nesse mundo vocês vão ter aflições. A esperança que nós temos em Cristo não nos torna inertes ou inatingíveis pelo sofrimento, pela desgraça, pela dor, pelo sofrimento, pela tragédia, pela enfermidade, pela perda. Não. A esperança em Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, nos traz a verdadeira vitória, da qual o Novo Testamento fala. Vitória é um outro termo que nós estamos banalizando sem medida nessa geração de hoje. Mas segundo o Novo Testamento, a vitória do crente não é não sofrer. A vitória do crente é não ser derrotado pelo sofrimento. Por quê? Porque Jesus de Nazaré ressuscitou ao terceiro dia. Eu preciso que você entenda essa verdade e você se apodere dela, porque essa é a resposta para as suas perguntas até hoje sem resposta. Essa pode ser a resposta para os seus conflitos pessoais com Deus. Essa pode ser a resposta para aquela pergunta viúva que você mandou para Deus e até hoje não ouviu nada de volta. Nós temos visto aí um enorme número de pessoas que são chamados de desigrejados. Eu sou crente, amo Jesus, mas eu não frequento igreja. Num outro viés, nós temos também o grupo daqueles chamados decepcionados ou desapontados com Deus. Para esse grupo eu acho um tanto estranho, porque Deus não desaponta ninguém. Quem desaponta você são os homens, sejam eles outros, sejam eles você mesmo. Porque às vezes nós inventamos um Deus na nossa cabeça, nos separamos ou afastamos dos Deus revelado nas Escrituras, e nós, tendo fabricado esse Deus, esperamos que esse Deus funcione como a gente quer. E quando ele não funciona como nós queremos, nós nos decepcionamos com ele. Ou, quando são outros homens, nos fazem promessas infundadas que nada tem a ver com as promessas da palavra de Deus, nós nos apegamos àquilo, colocamos a nossa fé nesse tipo de promessas que Deus não fez, e de repente, quando não acontece, eis-nos aí debandando, deixando a igreja, deixando a fé, dizendo que Deus nos decepcionou. De jeito nenhum. Deus não decepciona, nem desaponta absolutamente ninguém. O outro viés, não, eu não quero comungar com homens, né, com congregação, instituição. Eu acho um tanto estranho. Como é que você pode ser amigo do noivo e detestar a sua noiva? Eu acho que isso não faz muito sentido. Nós temos colocado, infelizmente, a nossa esperança em coisas vãs e passageiras, em promessas infundadas. E novamente, somente um cristão que foi perseguido, escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos em situação de perseguição, pode nos falar de esperança de uma maneira que a gente possa se lembrar do que é essa esperança viva em Cristo e viver a nossa vida de maneira adequada. Jesus vem ressuscitar uma esperança que estava meio esquecida da parte dos judeus. Os judeus acreditavam que o Messias viria para libertar o reino, restaurar o reino de Israel, e enquanto isso não acontecia, vários movimentos se levantaram. Finalmente, quando Jesus veio, os discípulos acreditavam que ele seria aquele que restauraria o reino de Israel. Quando ele morre, os discípulos de Emaús, os dois discípulos do caminho de Emaús, estão conversando justamente sobre essa decepção. Poxa vida, a gente pensava que era ele que ia restaurar o reino de Israel, aquela coisa toda. A questão é que Jesus veio para restaurar as coisas de uma forma diferente da esperança que os seus discípulos tinham. E às vezes isso acontece com a gente. João Batista teve a sua crise. Lembra do João lá dentro da cadeia?
preso por ter feito a vontade de Deus, por ter falado a palavra de Deus, por ter agido como profeta que era. De repente, fala, poxa, eu fiz tudo certo, desde pequeno, sou nazireu de Deus, meus pais me criaram para esse momento, eu vim, eu falei, eu preparei o caminho do Senhor, eu sou a voz que clama no deserto, eu não quis glória para mim, está tudo certo, eu fiz tudo certo, por que eu estou nessa masmorra? E até João, o maior dos nascidos dos filhos de mulher, titubeia na sua fé, manda 2 discípulos e fala assim, pergunta para o meu primo, se é ele mesmo o Messias ou se eu devo esperar outro. E a resposta de Jesus, eu acho que não era que João Batista queria receber, pelo menos não era que eu gostaria de receber. Na cadeia, Jesus ouve de volta, ó, a gente foi lá no mestre de Nazaré e ele falou, mandou dizer isso para você, que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Ah, é? Ele não mandou falar mais nada, não? Ó, mandou, mas não é bom, não. Como assim? O que ele falou? Ele mandou dizer para você que é bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa dele. João está aflito por causa da não resolução ou da aparente indiferença que Jesus tem para com o seu problema momentâneo. Eu quero sair dessa cadeia. Jesus não somente não vai fazer nada a respeito disso, como vai simplesmente deixar o João ser decapitado, porque Jesus tinha em mente uma solução muito maior, triunfante, para o problema momentâneo e eterno de João. Por quê? Porque com o que Jesus faria, o problema momentâneo de João, a morte, simplesmente deixaria de ser um problema. A esperança que nós temos em Cristo Jesus, por meio da sua ressurreição, faz com que os nossos problemas sejam eles todos resolvidos em última instância. Por quê? Porque seja lá o que for que te acontecer ou me acontecer, no final das contas, vai estar tudo bem. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. A esperança viva em Cristo Jesus, perceba que o texto fala, ele nos regenerou para uma viva esperança. Cuidado, porque esperança não é espera. E eu não sabia, eu fui pesquisar a respeito disso, eu descobri que esperançar é um verbo em português, que não é o verbo esperar. Qual é a diferença? Esperar, a palavra já diz por si só, é literalmente aguardar por aquilo a respeito do que você não tem o que fazer. Esperançar é aguardar ativamente em prol daquilo que você espera acontecer. Em termos mais práticos, esperar é o que você faz num ponto de ônibus. Tem alguma coisa que você possa fazer para que o ônibus chegue mais rápido até onde você está? Você chega lá, senta se tiver espaço no ponto, senão fica de pé mesmo. País livre, você pode agachar, deitar, rolar, espernear. O ônibus não vai chegar 1 segundo mais rápido do que vai chegar, simplesmente porque você quer. Você vai ter que cruzar os braços, mexe no seu celular, faz o que você quiser, você espera. Esperançar é aquilo que um lavrador faz para obter da terra o fruto. Ele prepara a terra, semeia, fecha o buraco, ele rega e ele senta. No tempo certo ele vai lá, limpa ervas daninhas e ele senta novamente. Ele semeia na esperança de que o céu derrame chuva e a terra faça brotar o alimento. Mas nem por isso, ainda que isso não dependa dele, nem por isso ele deixa de fazer algo que lhe compete. Perceba que Cristo Jesus nos chamou para uma viva esperança, para agirmos em função dessa esperança. A esperança para a qual Cristo te chamou, meu irmão, precisa afetar e determinar os cursos da sua vida em pelo menos 3 esferas. A primeira delas, na sua relação com Deus. Segunda, na sua
relação com o próximo. Terceira, na sua relação com você mesmo. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida como se não tivéssemos amanhã? Você já se viu alguma vez desesperado? Sem esperança? Às vezes por uma grande perda, às vezes por uma tristeza enorme, por um episódio depressivo, pela perda de emprego, pela perda de perspectiva, pelo cansaço ou exaustão. Às vezes nada disso aconteceu com você, mas às vezes você está tão exaurido da sua própria vida, que você se levanta para ir para o trabalho, sem a menor esperança de ter um dia que preste. É incrível como o ritmo de vida que nós levamos hoje tende a nos levar justamente para esse desespero, para essa falta de esperança, essa falta de ânimo, de motivação, de perspectiva para o futuro. E você, como cristão, não pode se deixar cair num negócio desse. A primeira coisa que você precisa entender a respeito dessa esperança é que a sua relação com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, foi completamente transformada. Você tem para onde correr, você tem para onde ir, você tem a quem recorrer, você tem a quem chorar. Impressionante, a depressão, que é a doença do século, segundo dizem os especialistas, é justamente esse estado de tristeza profunda, caracterizado por uma sensação de solidão, isolamento e falta de esperança. As pessoas estão caindo nisso com mais frequência do que jamais em toda a história. Eu dou aula de apologética num seminário lá em Belo Horizonte. E quando a gente vai lidar com o ateísmo, não sei se você tem amigos ateus, mas por mais inteligentes e valentes que eles pareçam, faz pena quando um ateu entra numa crise existencial, entra num problema sério na vida, porque ele simplesmente não tem a quem recorrer. Faz pena, meus irmãos. E o que me incomoda mais é que às vezes nós vivemos como se não tivéssemos a quem recorrer. Nós vivemos esquecendo de que isso aqui é meramente a terra das nossas peregrinações. E sabe por quê? Às vezes você tem essa tristeza no seu coração. Tantas vezes, né? A gente se pega triste ou cansado, desanimado pelos fatores da vida. Mesmo quando você tem tudo, mesmo quando vai bem, parece que tem um vazio, uma coisa que não encaixa. A razão disso é que você e eu estamos hoje numa situação a qual nós não pertencemos. Nós ainda estamos numa situação em que ainda conhecemos Deus como que por espelho. O espelho antigo, né, que era tudo embaçado, quando Paulo fala que quando vier aquilo que é perfeito, eu vou conhecer como também sou conhecido. A verdade é que a nossa alma não se conforma com o fato de a gente ainda estar nessa situação tão difícil na qual o ser humano se meteu depois que pecou. A verdade é que quando a gente canta música assim, Senhor, te quero ouvir tua voz, eu quero te ver, quero te tocar, ainda que isso pareça uma expressão bastante emocional, no fim das contas, o crente habitado pelo Espírito só quer uma coisa na vida: se encontrar com Deus e ficar lá com Ele. Deus é a nossa maior sede. Deus é a única pessoa que vai conseguir suprir, nutrir, acabar com essa fome inexplicável que tem no seu coração por algo que finalmente te complete. O problema é que a gente esquece desse negócio e começa a buscar essa satisfação em coisas que simplesmente não vão ser suficientes. A viva esperança em Cristo Jesus, ao qual Pedro está falando, nos criou um novo e vivo caminho de acesso de volta para o Deus que nos ama. Apocalipse capítulo 1 traz essa descrição incrível de Jesus. Vai falando como Ele é poderoso, Ele é o começo, o fim, aquela coisa toda, mas João fala assim: aquele que nos ama. No último livro da Bíblia, Jesus é descrito assim: aquele que
nos ama. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, meu irmão. Faz muito tempo em que você se deleitou simplesmente no fato de que Deus te ama? Qual foi a última vez que você parou para refletir a respeito da grandeza, da intensidade, da aparente loucura e da imensidão do amor de Deus por você? Quantos casamentos hoje têm dado errado na igreja? E sabe por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes, o cônjuge espera ter no outro a plena aceitação de quem ele é. Só que no casamento você entra não para ser amado, mas com motivação primária de amar. Amar implica se doar, se entregar, fazer o outro feliz. Mas como a gente entra no casamento com outras motivações, querendo achar no outro aquilo que só podemos encontrar em Deus, alguns anos depois a coisa começa a dar errado. Relaxa, você não vai encontrar no seu cônjuge, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, seja lá o que for, você não vai encontrar o que você está procurando. Somente Deus pode suprir essa necessidade de amor, aceitação, perdão, graça, da qual todo ser humano tem necessidade. Em Cristo Jesus isso se tornou possível. Hoje, você tem à sua disposição o Deus do universo que te amou de tal maneira que entregou o seu único filho para que você não vivesse mais um dia de miséria por aí. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, isso é uma luta para mim também. Você e eu não temos direito a passar um dia como miseráveis. E o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquele dia em que você se sente um lixo? Que você não vê nenhum bem em você, que por causa disso você mergulha num poço de autocomiseração? Os mais melancólicos aqui talvez entendam melhor o que eu esteja falando, não é? Os fleumáticos, ó céus, ó vida, ó azar. Não, você não tem direito de viver um dia nessa situação, simplesmente porque Jesus não se deu ao direito de viver um dia como miserável. Ao contrário, Ele se fez pecado por nós para que você fosse feito justiça de Deus. Enquanto você e eu não entendermos a esperança viva que temos em Cristo Jesus por causa da sua ressurreição e quem nós somos em Deus, provavelmente a gente vai continuar olhando para baixo enquanto caminha miseravelmente pela existência. A esperança em Cristo Jesus precisa, antes de mais nada, relembrar a você e eu todos os dias quem nós somos em Deus, o quanto Ele nos ama e o preço que Ele pagou para que você e eu pudéssemos chamá-lo de Pai. A segunda coisa que essa esperança viva precisa fazer em você é mudar, portanto, a sua relação consigo mesmo. Você não tem mais direito de viver em função de si mesmo, seja da sua miséria, seja do seu sucesso. Por quê? Porque a esperança que há na ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos te faz um cidadão que não é dessa terra. Essa terra é a terra das suas peregrinações. Logo, você não pode viver consigo mesmo se você pertencesse a isso aqui. Não pode. Ponto final. Existe uma esperança. O Cristo há de voltar e quando Ele voltar vai ficar tudo bem. Até lá, você precisa viver de acordo com aquilo que Ele espera de você, segundo a esperança de eternidade que Ele colocou em você. Você não pode esquecer desse negócio. Você não pode se dar ao luxo de viver como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um Senhor da sua vida, como se você pertencesse a você mesmo. Você não pertence. Lembre-se que a Bíblia, o ponto de partida bíblico, é que você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você já viu como é que o nosso evangelismo às vezes trava no meio da conversa? Você fala para o cara, ó, aceita Jesus que sua vida vai mudar, sua vida vai melhorar, vai dar tudo certo. Aí o cara fala assim, bicho, eu vivo muito bem, minha vida é boa, tenho um bom emprego, uma boa família, tenho saúde. Eu não sei se eu quero que a minha vida mude. Para que eu preciso de Jesus? Você já passou por essa situação?
Alguém aqui? Tem alguém aí, não? Hã? Cara, eu já passei um monte de vezes por essa situação. Olha, aceita Jesus e sua vida vai mudar. Já viu que não é isso que a Bíblia está dizendo? Quando a gente apresenta Jesus desse jeito, parece que Jesus é um apêndice, é uma maneira de se dar um upgrade na sua vida. Tipo, a vida está boa, aceita Jesus, ela vai melhorar. Vida profissional, vida amorosa, vida financeira, vai dar tudo certo. Mentira, não é isso que o Evangelho diz, não é assim que Jesus se apresenta. Do ponto de partida bíblico, o homem em seu estado original está morto em seus delitos e pecados. Essa é a verdade a nosso respeito, e se ninguém fizer nada a respeito dessa situação, o nosso fim é o fogo, ponto. Ai, mas não pode falar isso. É o que a Bíblia fala. E não sei se você lembra, mas Jesus veio assim, né, meio de sola na porta. Ele não veio, me aceita, por favor, né, isso é legal. Não. A mensagem de Jesus era, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele vai falar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o resto da pregação era tipo, pois o machado já está na raiz aí. E se deixar, se vocês não se converterem, meu pai vai passar o machado mesmo, e toda árvore, tudo que for cortado, ele vai jogar no fogo. Ponto final. Paulo vai dizer que nós estamos em nosso estado original em briga com Deus. Mas em Cristo a gente pode ser reconciliado com Ele. Então você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e hoje você não está mais. Só isso deveria ser razão para você acordar agradecendo a Deus, simplesmente porque você não vai queimar no inferno de cabeça para baixo por resto da eternidade. Aleluia, mas qual foi a última vez que você agradeceu por isso? O problema da fé cristã, meus irmãos, é que a gente se acostuma com ela. E os milagres enormes, como o milagre da salvação, se tornam mais um adendo na nossa vida. Um favor que a gente fez a Deus, ao deixar a vida de pecado e vir para a igreja. A esperança que temos em Cristo Jesus, no Cristo, na ressurreição de Cristo, é que pelo fato de Ele ter descido à morte e pago o preço a Deus por nós mesmos, Ele comprou você e eu para o seu Deus e Pai. E hoje a gente faz parte daquela coisa linda que Jesus nos disse. Gente, isso devia mudar a vida do sujeito. O problema é que muda, né? É que a gente ouviu tantas vezes que tipo é normal, mas quando você fala isso pela primeira vez para um sujeito que nunca ouviu o Evangelho, o cara pira. Jesus prometeu o seguinte: na casa do meu Pai tem um monte de lugar, tem morada pra caramba no céu, e eu estou indo para lá para preparar um lugar para vocês. E quando esse negócio terminar, olha que maluco, eu volto para pegar vocês, e aí eu levo vocês para o lugar onde eu preparei, para que onde eu esteja, vocês possam estar também. E deixa eu dizer, o lugar é legal pra caramba, mas vocês têm que esperar. Só que eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou. Mas eu vou mandar o Espírito Consolador, aquele que vos convence do pecado, da justiça, do juízo, que vos ensina em toda a verdade, que estará com vocês todo o tempo, em vocês, para que vocês não fiquem órfãos. Gente, já sentiu falta de um amigo? Assim, aquele dia, eu falei, cara, eu precisava de um amigo, alguém com quem falar, alguém com quem estar, às vezes nem falar, só chorar. Eu entendo a necessidade de amigos, é muito bacana isso, mas quantas vezes a gente perde a oportunidade de ter em Jesus Cristo de Nazaré o nosso melhor amigo? Às vezes, meus irmãos, oração e leitura da Bíblia parece que se tornam um ritual religioso para nós, seco, onde Deus não fala, onde só a gente está lá cumprindo o nosso dever, e quando termina de ler a Bíblia, o máximo que você consegue fazer é destrinchar uma lista de pedidos que você tem pelo seu dia, pela sua família, pela sua semana, seja lá o que for. Eu me lembro que durante o treinamento missionário, eu nem gostava da Márcia ainda, né? Mas porque não podia gostar, né? Era tipo um sacrilégio pensar nessa garota
pensar algo mais a respeito dela, mas tudo bem. Eu me lembro que eu me apaixonei primeiro, não por ela, mas pela relação dela com Deus. Ela fazia um negócio que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Nessa época a gente estava estudando francês numa vila no interior da França. E toda noite, terminava a aula, a Márcia pegava a Bíblia dela, botava embaixo do braço e sumia no meio do mato, achava uma sala vazia lá no seminário, enfim. E eu ficava olhando assim, um ciúme, assim, né? Não dela, mas, poxa, era tão legal aquilo, todo dia. E ela ia não com um peso, mas era tipo a melhor parte do dia dela. Aí um dia eu cheguei, tomei coragem e falei assim: ô Márcia, me responde uma coisa. Quando você sai daqui, você vai orar, não é? É, eu vou orar. E você leva a Bíblia com você? É. E aí, você fica lá com Deus, né? É. E me diz aí, como é que você ora? Como é que, né? O que você fala com Deus? Como é que é isso, né? Aí ela me deu a resposta mais absurda que eu podia esperar. Ela falou assim, ó: tem dia que eu não falo nada. Aí eu falei, não, tá zoando, né? Não, sério, tem dia que eu sento lá. Ah, então ele fala com você. É, tem dia que ele fala comigo. Tem dia que eu falo com ele. Tem dia que nem ele fala e nem eu. Desculpa. E qual é, então, né? Se você não vai para falar, não vai para ouvir, às vezes, quando ele não quer falar, o que vocês ficam fazendo? Aí ela respondeu: eu fico lá, com ele. Eu falei, mas por quê? Aí ela respondeu: porque eu busco Deus por causa dele, não por causa daquilo que ele pode fazer ou me dar. Agora me diga, tem como não casar com uma mulher dessa? Alguma vez na sua vida você já tomou a iniciativa de buscar Deus por causa de Deus? De se assentar na presença de Deus, às vezes sem ter o que falar, e pronto para ali permanecer, se Ele não tiver nada para te dizer naquele dia? Se Ele não te falar nada, se seu coração não se aquecer, alguma coisa assim, relaxa, Ele te chama do mesmo jeito. Lembra quando você era apaixonado? Se você tá aí namorando, noivo, casou, sabe esses primeiros tempos assim, que a gente vai para estar com a pessoa, simplesmente para estar com ela, não interessa o que vai fazer junto? A viva esperança na ressurreição de Cristo Jesus nos diz e nos move a esperançarmos, a buscarmos a Deus, não por aquilo que Deus vai fazer, mas por quem Deus é. E os antigos descobriram que um dia na presença do Eterno vale mais do que 1000, que a graça dele é melhor do que a vida, e que não importa o que ele faça ou deixa de fazer, Deus é bom. A viva esperança de um Cristo ressurreto precisa mudar a maneira como você se relaciona com você mesmo. Não mais como um miserável, não mais como um tarefeiro que está aí para fazer coisas para Deus simplesmente. Não mais como um receptáculo de bênçãos, não. Sempre me disseram isso, eu ainda não entendi muito bem como é que se faz. Mas a ótica certa a seu respeito é aquilo que Deus vê e diz a seu respeito. Não é o que seus pais disseram, seu esposo ou esposa diz. Não é o que os seus complexos, não é o que as suas limitações, as suas idiosincrasias dizem a seu respeito. Às vezes, a gente consegue ser muito cruel conosco mesmos. Isso precisa mudar, por causa da viva esperança de um Cristo ressurreto que morreu por você. Isso, só isso, já quer dizer que você vale muito a pena. E finalmente, a esperança de um Cristo ressurreto, essa viva esperança, precisa mudar a maneira como você se relaciona com o seu próximo. Urgente, urgente. Não existe um relacionamento saudável com Deus, de amor a Deus,
que não resulte necessariamente em ações de amor ao próximo. Não tem jeito, não adianta. Em palavras bíblicas, como é que alguém diz amar, ou pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama ou se odeia o seu irmão a quem vê? Básico, né? É básico. Incrível como a gente terceiriza um monte de coisas, meus irmãos, que é responsabilidade nossa. Essa semana, a gente teve o privilégio de apoiar alguém que estava em necessidade. Aí, eu fiquei pensando naquilo que os nossos primeiros pais, os pais da igreja, os cristãos primitivos, faziam quando eles vinham trazer ofertas aos pobres, na congregação mesmo. Tinha sempre coleta de alimentos, grãos para os pobres, e aqueles que tinham vinham entregar. E o ritual era muito interessante. Os líderes das comunidades colocavam os pobres à frente, assim, e os ricos, ou aqueles que tinham, vinham entregar e colocar as suas ofertas aos pés dos pobres. E esses homens e mulheres do começo do cristianismo vinham trazendo as ofertas para os pobres em lágrimas e as entregavam de joelhos, pedindo perdão aos pobres pelo simples fato de eles terem e os pobres não. E claro, numa mentalidade ocidental, latino-americana, inflamada pelo capitalismo, por que eu tenho que pedir perdão a quem não tem? Imagina, eu trabalhei, eu consegui, eu fiz por merecer, o fulano de tal não, ou a vida não foi generosa com ele, por que tem que ser assim? Eu já estou sendo generoso, como se ser generoso fosse alguma coisa que colasse uma estrelinha dourada no seu caderno. O cristianismo nos diz que pobre, viúva, órfão é nossa responsabilidade e que a gente não ganha um doce de prêmio de Deus porque a gente fez aquilo que não passa de nossa obrigação. Para onde foi esse negócio? E sabe por que isso tem acontecido, meus irmãos? Porque a nossa esperança tem se desviado de uma pátria no céu, de uma terra feliz onde iremos para sempre morar, para estar focada em coisas que vão passar, no angariar para mim. Impressionante ver o sentido que a vida assume quando você consegue simplesmente ser aquilo que Jesus espera que você seja, um servo inútil, um sujeito que faz apenas aquilo que lhe foi mandado. Como alguns irmãos sabem, eu estive recentemente entre refugiados, lá na Jordânia. Eu fui até uma cidade na fronteira com a Síria. Milhões de refugiados passando pela região, se instalando na Jordânia e em outros países, ou então emigrando para fora do Oriente Médio. E nós visitamos a casa de uma irmã, hoje irmã, uma muçulmana, ex-muçulmana. A gente chegou lá e era uma mulher, seus 40 e poucos anos. Ela cuidava do pai cego, do pai com leucemia, da mãe cega, de um irmão paralisado, de 2 filhos. O irmão tinha sido preso pelo regime sírio, acusado de ter falado alguma coisa contra o governo. O exército invadiu a casa dele, pegou ele, estendeu ele no asfalto e passou com o jipe do exército 5 vezes por cima do corpo dele. Várias fraturas, sem tratamento, calcificaram, ele não consegue mais andar. O filho de 15 anos está lá fazendo exercício físico, malhando para poder ficar forte, porque a obsessão dele é voltar para a Síria e matar todo mundo que acabou com a família dele. Menino de 9 anos, toda vez que um avião sobrevoa a região, ele ouve o barulho, ele corre para debaixo de uma mesa e fica em posição fetal com medo de ser um outro bombardeio. Essa família saiu de Alepo. E essa mulher, Sabá é o nome dela, saiu de lá sabendo que é viúva.
A única prova que ela tem, que ela é viúva, é que a levaram a um determinado lugar, num prédio, tinha um cômodo, um corpo sem cabeça em cima de uma mesa, e disseram para ela: isso aí é seu marido. Eu não sei se você consegue imaginar uma situação dessa, mas é o tipo de caso em que esperança não é uma coisa que combina muito com esse quadro. Mas durante 5 anos essa mulher foi evangelizada por 2 missionárias brasileiras. Durante 5 anos, ela, muçulmana, fervente, fervorosa, começou a receber visitas dessas 2 moças, que levavam amor, levavam comida, levavam medicamentos, levavam roupas. Eram crentes simplesmente para essa família. E com o passar do tempo, um belo dia, a Sabá resolveu entregar sua vida para Jesus. Essa muçulmana, da noite para o dia, se transforma de uma maneira assim absurda, e agora o pai dela, muçulmano ferrenho, quer ouvir mais a respeito desse Jesus. O irmão, naquela situação, já está quase dizendo: tá bom, eu me rendo, né? Enquanto a gente conversava com a Sabá, e ela contava a história dela, eu lhe fiz a pergunta: e o futuro? O que você espera do futuro? Era uma pergunta que eu fazia para todos os refugiados que eu tinha a oportunidade de entrevistar. E aí a Sabá respondeu: olha, eu não sei como é que vai ser o meu futuro, mas não tem problema, porque eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou por mim, então vai ficar tudo bem. É o tipo de lugar do qual você não quer voltar. Porque quando você lê as páginas das Escrituras, elas fazem muito sentido para esse povo, que sofre, que não tem, que carece, que espera, que não tem o que fazer se não confiar em Deus. Irmão, irmã, você não precisa ir para a Síria, para a Jordânia, para o raio que o parta, para encontrar gente desse tipo. Gente que carece, que necessita, que precisa, não somente do pão que mata a fome, mas do pão da vida, do Cristo que tira o pecado do mundo, do amor manifesto, que se encarna, que transforma, que revive, um amor que dá sentido ao cristianismo. Minha pergunta para você é: se você vive essa viva esperança em Cristo, o que isso está querendo dizer para aquelas pessoas que te cercam, que ainda não têm esperança, que ainda não conhecem o Cristo? Uma viva esperança de um Cristo ressurreto é o que tem que nortear as nossas relações com esse mundo, com as pessoas que nos cercam, nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família, nosso ambiente de estudo, seja lá onde for. É Cristo em nós, esperança da glória. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas Cristo em nós é a esperança dessa glória de Deus que o mundo precisa conhecer. Hoje é noite de ceia. A gente segue esse ritual, essa ordenança tão incrível, cheia de sentido que Cristo nos deixou. Já percebeu como isso é a manifestação viva de esperança? Porque sobre essa mesa estão pão e um elemento simbolizando o sangue de Cristo. É o que a gente tem. Nós não temos um ícone, nós não temos uma pessoa de corpo presente, palpável, a quem venerar. Nós ouvimos a história de Jesus, o Rei da Glória, que veio por aqui há 2000 anos, e ainda assim, nós nos reunimos em torno de uma mesa, celebrando a morte do Senhor e anunciando a sua morte até que Ele venha. Isso é esperança. Cristianismo é movido por esperança. A esperança de um Cristo que nos mandou fazer isso, mas que ressuscitou e nos prometeu estar de volta. Agora, por favor, não saia daqui essa noite sem rogar a Deus que te renove a esperança, que te renove essa esperança que te move na vida,
que te dá sentido para viver, que te dá sentido para superar as dificuldades, para amar a quem você não consegue amar, para perdoar quem você não consegue perdoar. Por quê? Porque os seus problemas estão resolvidos. Tem escola amanhã de manhã. Não tem, está de férias. Tem trabalho amanhã de manhã. Tem obrigações, tem rotina, tem dificuldade, tem um tratamento pela frente, tem más notícias na esquina. Mas não tem problema. Está tudo bem. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por pior que fique, daqui a pouco melhora. E quando melhorar, irmão, não vai ter mais choro, dor, fome, tristeza ou angústia. Até que esse dia chegue, viva em esperança com o seu Deus. Viva em esperança com você mesmo. E viva em esperança, manifestando o que há de vir com aqueles que te cercam e que ainda não pertencem ao reino de Deus.